Então agora nós vamos falar mais dos monócitos, eosinófilos e os basófilos. Então os monócitos são células do sangue que fazem parte do sistema imunológico e que têm como função defender e fagocitar organismos de corpos estranhos, como bactéria ou vírus, além de remover as partículas estranhas e destruir as células tumorais. No tecido, ela se chama macrófago e, dependendo do tecido, ela possui outros nomes, como micróglia em sistema nervoso, células de Kupffer no fígado e células de Langerhans na epiderme. Aí eu coloquei uma figurinha para exemplificar de vocês a microscopia de um monócito aí do lado esquerdo de vocês e do lado direito um macrófago. Então, monocitose é um aumento dos monócitos na circulação sanguínea. A monocitose ela pode ser inflamatória, por causa de doenças inflamatórias agudas e crônicas, que causam essa monocitose por causa da estimulação da produção e da liberação de monócitos por citocinas, né? Então, as citocinas inflamatórias fazem esse estímulo. É a necessidade de macrófagos no sangue ou no tecido doente. Então, essas citocinas fazem esse estímulo para que os macrófagos ou vão para a circulação sanguínea ou vão para o tecido. Exemplo, em infecções bacterianas, incluindo as hemoparasitoses, em infecções fúngicas e protozoários, pode também ter um aumento em necrose por hemólise, hemorragia, neoplasia, infarto e traumatismo. Temos também a monocitose por esteroides, que causam desvio dos monócitos do compartimento do pool marginal para o pool circulante. Acontecem em estresse físico ou neurogênio, hiperadrenocorticismo e terapias com glicocorticoides. E temos a monocitose neoplásica, que acontece neoplasia monocítica. Essa monocitose, o problema é lá na medula óssea, né? Lá na produção, na hematopoiese. Então, causa uma monocitose acentuada. É bem incomum, tá? Então, por exemplo, pode acontecer secundária a uma neutropenia imunomediada ou uma hematopoiese cíclica. Aí eu coloquei mais um exemplinho da figurinha aí do processo inflamatório infeccioso. Então, depois que os neutrófilos vão lá para tentar combater um micro-organismo, os monócitos vão logo em seguida para limpar toda a sujeira que teve naquele combate. E também auxilia no combate contra o micro-organismo. Então, ele vai fagocitar células mortas, bactérias mortas, vai auxiliar também na fagocitose de bactérias vivas, também auxilia aí na defesa do organismo, e também elas são apresentadoras de antígeno para os linfócitos poderem produzir os seus anticorpos. Temos os eosinófilos, que são células de defesa que atuam contra parasitas e agentes infecciosos. Também participam de processos inflamatórios alérgicos e asma. Aí eu coloquei um exemplinho para vocês, porque os grânulos dos eosinófilos são diferentes em cada espécie. Então, dá pra gente diferenciar quando a gente está lendo o hemograma quando a gente não tem a identificação se é cão e gato ou quando ocorre um erro de identificação, a gente consegue diferenciar pelos eosinófilos quando a gente encontra na lâmina. Então, o cão, ele tem os grânulos bem grosseiros, bem rosinha aí do lado esquerdo de vocês. E o gato, os grânulos são bem sutis, bem fininho, parecendo um bastãozinho de bactéria, sabe? Os granulinhos são bem mais fininhos. Tem essa diferenciação entre as duas espécies. Esqueci de comentar sobre os monócitos, mas não temos monocitopenia, tá? Monocitopenia não existe. A gente não usa esse termo, porque os monócitos e os eosinófilos também, eosinopenia, a gente também não utiliza esse termo, porque eles já são baixos na circulação sanguínea. Então, para interesse clínico, é importante que quando eles têm um aumento, aí sim eles têm realmente um significado clínico. Agora, abaixo do valor não tem, porque eles realmente são baixos. Normalmente a gente encontra de 1 a 5, de 1 a 6, normalmente, o que é não patológico, o que é comum na circulação sanguínea. Então, temos aí a eosinofilia, continuando. Ocorre quando tem um aumento dos eosinófilos, né, na circulação sanguínea. E ocorre quando tem um distúrbio de hipersensibilidade. Por exemplo, quando tem picada de pulga, quando tem o DAP, né, aquelas alergias, dermatites.
quando tem parasitas internos quanto externos que ficam no tecido. Então, tanto parasitas que ficam na circulação sanguínea, em trato gastrointestinal, quanto os parasitas que ficam realmente dentro dos tecidos. O hipoadrenocorticismo, pela falta do cortisol, a gente pode ter uma eosinofilia. Pode ter idiopático, como por exemplo, existe a síndrome da hipereosinofílica idiopática, que acontece uma eosinofilia acentuada, persistente, e a causa ela é indeterminada. Então tem ausência de precursores mieloides imaturos lá na medula óssea. E normalmente no sangue é sugestivo de leucemia e pode ter infiltração eosinofílica nos tecidos. Tem a eosinofilia paraneoplásica, que ela é neoplásica de mastócito, na verdade. E por causas de quimiotáticos, né, por causa da liberação dos grânulos e de citocinas que estimulam aí os mastócitos, esses quimiotáticos são liberados pelo mastócito e então ocorre uma eosinofilia concomitante. Então, ao mesmo tempo que estimula os mastócitos, também vai estimular os eosinófilos. Então, como eu comentei, eosinopenia também não é usado esse termo, tá? E aí agora temos os basófilos. Basófilos é pouco visto em lâmina. Eu particularmente vi uma vez na minha vida em lâmina. São células de defesa com grânulos que aumentam quando se tem processos inflamatórios bem intensos e prolongados. É bem comum às vezes quando o animal tem alguma neoplasia, algum tumor que provoca um processo inflamatório muito intenso, a gente pode visualizar, mas é bem raro da gente conseguir pegar esse eosinófilo aí na lâmina.